no capítulo de número 8. Lucas, no capítulo de número 8. E nós queremos refletir nesta noite, de maneira bem rápida, mas não de modo medíocre, mas sobretudo com toda a profundidade da palavra do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, Lucas 8, no versículo de número 10, diz assim, ó. Ele lhes disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus disse que a nós é dado a conhecer o que, irmãos? Fale alto. É dado a conhecer o que, irmãos? Os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então, observe bem, aqueles aos quais o Senhor não quer que eles entendam os mistérios do reino de Deus, como é que ele fala para esses? Por parábolas, para que ouvindo, não entendam, vendo. Então, observe que o reino de Deus não é, na verdade, para todos. O reino de Deus, ele é para os escolhidos de Deus. E lhes digo algo, se nós estamos aqui nesta noite, e o Senhor está nos revelando os mistérios do seu reino, então nós somos escolhidos, amém ou não? Amém ou não? Abra a boca e diga comigo assim: eu sou escolhido de Deus. Querido, preste atenção, olha para cá. Enquanto você conversa com alguém, você perde o que Deus lhe falou, viu? Então fique atento aí para você não perder o que Deus lhe falou. O que Deus nos fala é muito precioso. Amém ou não? Então, preste bem atenção. Nesta parábola que nós a conhecemos como a parábola do semeador, essa parábola, na verdade, o Senhor revela o seu reino em mistério. Amém ou não? Porém, nós temos que desvendar qual é o mistério que está oculto aqui para conhecermos o conteúdo desta parábola. E, por graça, por misericórdia, pelo Espírito do Senhor, Ele tem nos aberto essas parábolas para que nós possamos entender de modo claro o reino de Deus. Portanto, eu quero falar um pouco nesse momento sobre conhecendo os que vão reinar. Eu quero falar sobre o que, irmãos? Conhecendo os que vão reinar. Quantos aqui querem saber quem vai reinar? Levanta a mão. Quem quer saber? Levanta a mão. Você diga assim: eu quero saber. Até porque é importante você saber quem vai reinar. Porque pode acontecer de você ser um desses que vai reinar. Amém ou não? Pode acontecer de você ser um desses ou você será um desses? Ah, bom. Então, é importante que nós conheçamos os que vão reinar. No entanto, nós vamos primeiro mostrar para vocês quais são aqueles que não vão reinar. Nós vamos começar por aqueles que não vão reinar. Então, preste bem atenção. A reflexão será rápida, porém contundente e precisa, para você entender de modo bem claro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou te mostrar quais são os que não vão reinar. Diz a palavra do Senhor no versículo, capítulo 8, versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu fizeram o quê? A comeram. Preste bem atenção, amados. Uma parte da semente, ou seja, primeiro, o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira da terra. E o que foi que aconteceu? Pisaram em cima dela. E ainda mais grave, além de pisar, o que foi que aconteceu? Veio as aves dos céus e as comeram. Agora, o que é que Jesus nos ensina a respeito desta palavra?
ele nos explica dizendo no versículo 11 e 12 do capítulo 8, 11 e 12, diz assim, ó: esta é a parábola, ou seja, essa é a revelação da parábola. A semente é a palavra. Então, observe bem, Deus enviou apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para semear a palavra do reino de Deus, porque essa palavra nos revela os mistérios do reino de Deus. Então, esse semeador saiu a semear a palavra do reino de Deus. No versículo 12 diz assim, ó: os que estão à beira do caminho são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes, de onde, amados? Do coração a palavra, para que não se salvem, o quê? Crendo. Então, preste bem atenção. Em primeiro lugar, quem é que não vai reinar? Diga comigo assim: os que deixarem a semente se perder. Preste bem atenção, escute bem. Quem é que não vai reinar? Aqueles os quais deixam a semente da palavra do reino se perder. Deus envia o semeador. Qual é o papel que eu estou fazendo aqui agora? Do semeador. Deus está me usando para fazer o quê? Semear a palavra do reino. Você é a terra. Você é a terra. Onde a semente está o quê? Caindo. Se você não absorver essa palavra, não proteger essa palavra, não guardar essa palavra, não se dispuser a praticar essa palavra, eu lhes digo, sabe o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai começar a pisar a palavra. Pisar a palavra é o mesmo que desprezá-la, não valorizá-la. E quando você despreza e não valoriza a revelação do reino de Deus, o que é que vai acontecer? Logo vem a ave de rapina e tira a palavra. E você sequer será salvo para viver eternamente no reino de Deus. Então, preste bem atenção. Quem é que não vai reinar? Aqueles os quais não protegem, não guardam, não permitem que a palavra do reino gere fé em sua vida para lhes salvar. Amém ou não? Então estes não vão reinar. Diga comigo assim: estes não vão reinar. Então escuta bem. Olha para cá. A palavra, querido. Olha para cá. A palavra, ela é uma pérola. Quando você ouve uma palavra e você entende que aquela palavra revela o reino de Deus, você tem que agarrar essa palavra, você tem que tomar essa palavra, você tem que valorizar essa palavra, você tem que verdadeiramente proteger essa palavra. Para quê? Para que ela gere os resultados para os quais ela foi enviada para a sua vida. Amém ou não? Então, observe bem. Deus envia o semeador. Deus lhes dá a palavra. E qual é a sua responsabilidade como a terra? Receber e proteger a palavra. Se você vem uma reunião como essa, faz ouvido de mercador, aqui você está prestando atenção, atento, vendo. Quando você termina a reunião, você sequer sabe o que foi dito, sequer se preocupa em praticar o que foi dito, o que é que você está fazendo? Pisando na palavra. Consequentemente, a ave de rapina, ao ver que você não valoriza a palavra, mesmo vendo que você valoriza a palavra, ela vai tentar roubar. E vendo que você não valoriza, ela vai tirar com muito mais facilidade. Então, preste bem atenção. Conhecendo os que vão reinar. Primeiro, vamos ver quem não vai reinar. Em segundo lugar, capítulo 8, no versículo 6, diz assim, ó, versículo 6. Outra semente caiu sobre a pedra.
e nascida secou, porque não tinha o quê? Umidade. Preste bem atenção. A semente é a palavra. Ela caiu na terra do coração de alguém, gerou fé. Porém, como essa palavra não foi desenvolvida, a pessoa não buscou conhecer mais, se aprofundar mais, se estreitar mais na palavra, essa palavra faltou água para regá-la. E essa palavra vai também ser arrancada da vida dessa pessoa. Olha a explicação no versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem o quê? Raiz, apenas creem por algum tempo. E na hora da provação, o que é que acontece? Então, preste bem atenção, amados. Quem é que, na verdade, não vai reinar? Quem é que não vai reinar? Diga comigo assim. Em segundo lugar, diga em segundo lugar. Diga, os que não desenvolvem a fé madura. Escute. A palavra do reino lhe é semeada. Você recebe com alegria, recebe com gozo. Celebra a palavra. Porém, você não se aprofunda na palavra. E quando você não se aprofunda na palavra, você não desenvolve uma coisa chamada o quê? Fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Você não se aprofunda na palavra do reino. Você, na verdade, não se inteira de toda a revelação da palavra do reino. Você não se interessa em conhecer a palavra do reino. O que é que vai acontecer? Quando vierem as dificuldades, diga comigo assim, quando vierem as provas, olha para o teu irmão e diga para ele assim, sabe por que Deus permite você passar pelas provas? Diga, para ver em que nível você está na revelação da palavra do reino. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, para que serve a prova? Para que serve uma dificuldade? Para te matar? Para te destruir? Para te roubar? Não! Para que serve a prova? A prova serve para Deus medir o nível da sua fé na palavra do reino. É para isso que serve a prova. É um termômetro. Quando você está passando por uma guerra, passando por uma dificuldade, passando por uma luta, você tem que verdadeiramente crer que nada é impossível para aquele que crê. Amém ou não? Você tem que crer que o Deus que você serve é o Deus que para ele não há nada impossível. Amém ou não? E você tem que se agarrar nisso, tomar força nisso e se levantar. Para quê? Para vencer as dificuldades. Agora, quando as lutas vêm, as guerras vêm, você começa a dizer, eu creio no reino, mas o reino nunca me deu nada. Eu creio no reino, mas isso nunca funcionou na minha vida. Então você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você não está caminhando dentro de uma fé madura. Amém ou não? A sua fé, ela só é forte quando tudo lhe vai bem. Quando todas as coisas estão bem, a sua fé, ela é maravilhosa. Mas quando as coisas começam a ficar ruins, a sua fé cai. Então, a nossa fé na palavra que nós a recebemos, ela tem que ser uma fé sólida, madura. Amém, amados? Amém, amados? Como é que Paulo dizia? Não posso nada, porque ele não me fortalece em nada. Era isso que ele dizia? Como era que ele dizia? Posso o quê?
todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Agora, se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, só pode dizer isso quem tem uma fé sólida no Senhor. Amém, amados? Lutas, guerras, dificuldades, pedras no caminho para matar a sua fé, sempre vão existir. Agora, você é responsável por manter uma fé, o quê? Viva e ativa, para vencer toda e qualquer investida do inferno que queira te desviar do propósito da palavra do reino. Amém ou não? Você é responsável por isso. Por isso é importante que quando a luta chegar, a adversidade chegar, você tenha o seu lugar secreto. Para quê? Para entrar ali, orar, buscar a Deus, se fortalecer no Senhor, dizer para Satanás que você sabe em quem tem crido. Amém, amado? Você está certo em quem você tem crido e você sabe que ele se levantará em seu favor. Amém, amado? Por quê? Porque a sua fé é uma fé madura. Amém, amado? Quantos entendem o que eu estou falando? Eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Quem tem uma fé madura, não precisa que ninguém ore por você. Ninguém ore por você. Você não precisa de oração de apóstolo, você não precisa de oração de profeta, você não precisa de oração de pastor, você sequer precisa de uma oração de um irmão. Por quê? Porque você é maduro na sua fé e você sabe em quem você tem crido. O Deus que ouve o apóstolo é o mesmo Deus que vai te ouvir. Amém ou não? O Deus que ouve o profeta é o mesmo Deus que vai te ouvir. Amém ou não? Amém ou não? Agora, enquanto você não é maduro e você quer receber um reforço de oração, também pode. Não há nenhum problema. Quantos entendem o que eu estou falando? Porque criança não sabe comer sozinho, sim ou não? Você tem que dar comida, você tem que cuidar, você tem que, até que se torne maduro. Se você ainda não está maduro, não há problema nenhum você pedir que um irmão ore por você, você pedir que o apóstolo ore por você, que o irmão cuide de você, não há problema nenhum, está tudo certo. Agora, eu quero te dizer que a revelação do reino, ela vai te tornar numa pessoa o quê? Madura. Sabe por quê? Porque a sua fé vai lhe outorgar vitória em todas as dimensões da sua vida. Amém ou não? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Observe bem. Agora, quando é que a minha fé vai se tornando madura? Sabe quando? Quando vêm as provas, quando vêm as dificuldades, e eu vou passando por cima delas no Senhor. Amém ou não? Eu te pergunto, olha para cá. Quem de nós aqui poderia dizer assim, de vez em quando, eu não sei o que é abatimento na minha vida. Eu não sei o que é, na verdade, ficar assim meio esmorecido. Eu não sei o que é isso. Quem de nós aqui poderia dizer isso? Ninguém. Ninguém. Isso acontece comigo? Acontece. Agora, quando acontece comigo, eu não vou, Eva, ora por mim. Kika, ora por mim. André, ora por mim. Eu não vou fazer isso nunca. Sabe o que eu faço? Eu vou para o meu lugar secreto. Satanás, espírito do inferno, eu sei quem eu sou e sei em quem tenho crido, e você vai sair da minha vida. Amém ou não? Amém ou não? É assim que eu faço. E sabe de uma coisa? O Senhor me fortalece e me dá força e eu me levanto. Amém, amados? Quantos entendem o que eu estou falando? Então, amados, assim tem que viver os filhos maduros. Amém, amados? Amém ou não? Assim vão ser, na verdade, os filhos do reino. Assim será o Cristo corporativo. Amém, amado? Não existe, eu não vou à reunião que eu estou desanimado. Isso não existe, pela madrugada. Isso é um demônio. Tá certo? Aí eu não vou ler Bíblia porque estou desanimado. Aí eu não vou orar porque estou desanimado. Aí eu não vou evangelizar porque estou desanimado. Para com isso, meu irmão. Que demônio é esse que está operando na tua vida? Isso é uma pedra, isso não é mais uma pedra, isso é uma construção. Isso é uma rocha. Daqui a um pouco você vai cair, daqui a um pouco você vai ser desmoronado, daqui a um pouco você vai ser destruído. Então, preste atenção, aprende isso. Lutas, dificuldades, guerras, pelejas, todos as têm. Mas você, sabe o que aconteceu com você? Deus mandou um semeador na sua vida. Para quê?
para semear uma palavra. E essa palavra, ela é poderosa para te levantar e te manter em pé. Amém ou não? Agora você não pode deixar que as lutas tirem isso da sua vida. E eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente não vigia, quando a gente não se policia, quando a gente pisca o olho e não está consolidado na palavra do reino, o inimigo pode derrubar. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que ele já derrubou gente grande. A Bíblia nos mostra que Elias deu uma titubeada feia. A Bíblia nos mostra que João deu uma titubeada horrível. E a Bíblia nos mostra que até o próprio Jesus deu uma titubeadazinha também. Então, por que está escrito isso? Para que sirva de exemplo para nós. Porque em nada eu sou melhor do que Elias, em nada eu sou melhor do que João, e muito menos em nada eu sou melhor do que Jesus. Então eu tenho que policiar a minha vida. Amém, amado? Para quê? Para que as pedras que surjam não venham me desviar do propósito do Senhor. Preste atenção no versículo que nós lemos, só para a gente fortalecer a ideia. No versículo 13, os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na hora da provação, o que é que acontece? O que é que acontece na hora da provação? Se desviam. Ou seja, em outras palavras, o que é que nós precisamos ter para não se desviar? Raízes. Como é que se cria raízes? Estudando, lendo, tendo comunhão, intimidade. Amém, amados? Agora, deixa-me falar uma coisa para você, olha para cá. Eu nunca ouvi falar que uma árvore pode ajudar a outra árvore a criar raízes. Cada árvore cria a sua própria raiz. Sim ou não? Sim ou não? Então você é uma árvore, você tem que criar a sua própria raiz no Senhor. Amém, amados? Cada um de nós tem que criar a nossa raiz no Senhor. Você cai, mas cai por quê? Porque não cria raízes. Isso não é problema de Deus. Isso é problema seu. Isso é problema seu. Quando eu caio, não é problema de Deus, é problema meu. Agora eu tenho que entender de maneira clara. É problema meu por quê? Porque eu dei lugar para Satanás entrar e arrancar valores e princípios que eu jamais deveria permitir que ele arrancasse da minha vida. Amém, amados? Então, preste bem atenção. Quem é que não vai reinar? Nós já vimos aqui duas categorias de pessoas que não vão reinar. Os que deixarem a semente se perder, os que não desenvolvem a fé madura e os que se deixarem iludir pelos valores do mundo. Diga comigo assim, e os que se deixarem iludir pelos valores do mundo. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Quantos estão aqui? Versículo 7 diz assim, ó. Outra, no capítulo 8 de Lucas, versículo 7. Outro quê? Outra semente. Caiu entre espinhos e crescendo com ela, os espinhos fizeram o quê? A sufocaram. Preste bem atenção o que é que Jesus está dizendo aí. Está dizendo que uma semente caiu em meio aos espinhos. E os espinhos cresceram junto com a palavra. E os espinhos fizeram o que com a palavra? Sufocaram a palavra. O que Jesus está dizendo com isso? Versículo 14. Olha no versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados. Veja o que é que sufoca a palavra. Diga comigo assim, os cuidados da vida. Diga, as preocupações da vida. O que é que sufoca a palavra? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde eu vou morar? Como vai ser? Olhem para os pássaros, para os lírios dos campos. Eles não fazem nada. E o Senhor cuida deles. Amém ou não? Sabe o que é que o Senhor está nos dizendo? Ele está nos dizendo,
creiam em mim, confiem em mim, faça com que essa palavra seja verdadeira na sua vida, e você vai ver que eu vou ser sempre aquele que vou suprir as suas, o quê? Necessidades básicas. Amém ou não? Eu vou ser aquele que vou sempre suprir as suas necessidades básicas. E o texto continua: os cuidados da vida, as riquezas, diga comigo assim, as riquezas. O que? As riquezas. Irmãos, olhe para cá. É pecado buscar ser rico? Não. O grande problema é que ser rico sem os fundamentos do reino, a riqueza destrói a sua vida. Eu estava vendo, foi no domingo passado, um cidadão que ganhou, algum tempo atrás, ele ganhou 130 milhões na loteria. Adivinha o que foi que ele fez? A primeira coisa que ele fez. Naquele tempo, tinha aqueles escortes, conversível. Aí ele foi lá, comprou logo um. Pá! Aí fez isso, fez aquilo outro e saiu por aí. E perdeu grande parte da fortuna dele. Com o quê? Jogou fora. Sabe por quê? Porque ele desejava ser rico. Mas a riqueza não foi bênção na sua vida. Sabe por quê? Porque a riqueza, diga comigo assim, a riqueza, diga a riqueza, nas mãos de quem não está preparado para ser rico, diga, é uma grande destruição. Sabe de uma coisa? Quando você não está preparado para ser rico, sabe o que vai acontecer? A própria riqueza te destrói. Por quê? Porque você vai saber se você está preparado para ser rico ou não, só diante de uma palavra que eu vou perguntar para você. Hoje, se você tivesse, por exemplo, 10 milhões, se você recebesse assim, gratuitamente, 10 milhões, o que vem à sua cabeça agora? Para aí. Olha para cá, olha para cá. Você vai receber 10 milhões agora. Você recebeu 10 milhões agora. O que vem à sua cabeça agora, nesse momento? Nesse momento. Você agora é proprietário de 10 milhões. O que vem à sua cabeça? A maioria diria assim, olha para cá. A maioria diria assim, primeira coisa que eu vou fazer, pagar minhas dívidas. A outra maioria diz assim, segunda coisa que eu vou fazer, comprar uma casa para minha mãe. A outra maioria diria assim, olha para cá. A outra maioria diria assim, vou comprar uma casa própria para mim. A outra maioria diz assim, bom, eu vou viajar. Talvez a maioria aqui pensaria nessas coisas primeiras. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você pensou em qualquer uma dessas coisas, você deve continuar pobre. Você deve continuar pobre. Por quê? Porque você não está pronto para a riqueza. Eu vou te dizer o que você deveria fazer se você ganhasse 10 milhões. A primeira coisa que você deveria fazer, vou tirar a parte do Senhor. A primeira. A segunda coisa que você tem que fazer, olha para cá. Olha para cá. Vou buscar no mercado a melhor maneira de fazer esse dinheiro trabalhar por mim e para mim durante toda a minha vida. A segunda coisa que você deveria fazer. A terceira coisa que você deveria fazer. Começar a pagar as suas dívidas a partir da rentabilidade desse dinheiro. E pegar parte desse dinheiro e reinvestir para ele seguir trabalhando por você por anos e anos e anos. Sabe quando você voltaria a ser pobre? Nunca mais. Isso seria, irmãos, nós temos que ter uma coisa chamada educação financeira para ser rico. Porque se você não tiver educação financeira para ser rico, a própria riqueza te destrói. Você entende o que eu estou falando? Então, observe bem, olhe para cá. Olha para cá. O Senhor Jesus disse que o que é que sufoca a palavra? A riqueza. Você sabe o que é que o rico começa a fazer? Quando ele não tem a palavra, olha para cá. Olha para cá.
A primeira coisa que o rico começa a fazer é o seguinte: ele passa a ter uma casa melhor, passa a ter um carro melhor, passa a começar a ocupar o tempo dele viajando e tal. Aí não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem mais tempo para se reunir, não tem mais tempo para poder estar crescendo em Deus. Aí a riqueza começou a fazer o quê? Olha para cá. A riqueza começou a fazer o quê? Sufocar a palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém, amados? Então, nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Só que eu creio numa coisa, olhe para cá. Olhe para cá. Jesus aqui está nos ensinando o quê? Os mistérios do reino de Deus. E ele não está dizendo que a riqueza é um pecado. Pelo contrário, ele está dizendo que nós devemos saber lidar com a riqueza. Assim como nós devemos saber lidar também com as preocupações da vida. E o texto continua. E ele diz assim, ó, no versículo 14. Os cuidados, as riquezas e deleites da vida, seus frutos não chegam ao quê? Seus frutos não chegam o quê? A amadurecer. Diga comigo assim, os deleites da vida. Diga os deleites da vida. Então, olha para cá. Onde está o teu verdadeiro prazer? O teu prazer não pode estar fora de Deus. Tem que estar em Deus. O teu prazer não pode estar num perfume. O teu prazer não pode estar numa joia. O teu prazer não pode estar num carro. O teu prazer não pode estar numa casa bonita. O teu prazer não pode estar em homem. O teu prazer não pode estar em mulher. O teu prazer tem que estar no Senhor. E todas estas coisas são acessórios da vida. Amém, amados? Amém, amados? Você tem uma casa bela, maravilhosa, é um acessório. Você tem um relógio que você sonhou, é um acessório. Você usar um perfume maravilhoso, é um acessório. Você usar sei lá o que, é um acessório. Quantos entendem o que eu estou falando? Você não pode, preste atenção, não pode sufocar a palavra buscando as coisas que lhe interessam tão somente. Você tem que buscar as coisas que são do alto, as coisas que são do reino. Amém, amado? Para quê? Para que todos os seus frutos possam produzir de maneira a frutificar mais e mais e mais e mais. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos entendem isso? Diga comigo assim, eu entendo isso. Então, preste bem atenção. Quem não vai reinar? Em primeiro lugar, os que deixarem a semente se perder. Em segundo lugar, os que não desenvolvem a fé madura. Em terceiro lugar, os que se deixarem iludir pelos valores do mundo. Amém ou não? Amém ou não? Então, quem é que vai reinar? Quem é que vai reinar? Diga comigo assim, vai reinar. Diga, aqueles que permitirem que a revelação da palavra gere o propósito de Deus na sua vida. Esses vão reinar com o Senhor. Olha no versículo de número 8, diz assim, ó: outra semente caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Diga 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Ouça. No versículo 15, aqui caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, a retém no coração honesto e bom. E dão o quê? Fruto com o quê? Preste atenção. Preste atenção. Quem é que vai reinar? Vai reinar aquele que tem um coração reto, aquele que tem um coração justo, aquele que tem um coração honesto. Esse que recebe a palavra, e ao receber a palavra, ele vai dizer assim: eu vou produzir os frutos que essa palavra
foi destinada para a minha vida. Olhe para cá. Em primeiro lugar, a palavra foi destinada em sua vida para te salvar. Amém ou não? Amém ou não? A palavra, em segundo lugar, a palavra foi destinada na sua vida para te revelar a sua existência. Amém ou não? Em terceiro lugar, a palavra foi revelada à sua vida para que você conheça o propósito de Deus. Em quarto lugar, a palavra foi revelada à sua vida para que você possa ser uma ferramenta para cumprir os desígnios que Deus quer realizar na terra. E a esse o Senhor Jesus chama de boa terra. Qual é a boa terra? Diga comigo assim, a boa terra. Diga comigo assim, a boa terra. Diga, é aquele cristão. Diga, é aquele filho do reino. Diga que ouve a palavra, que desenvolve a palavra, que gera uma fé madura. Diga, e se propõe a cumprir os desígnios que Deus estabeleceu para realizar na terra, através da sua vida, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido e implantado na terra. Esse é a boa terra. Amém ou não? A boa terra é aquela que quando a semente cai, olha para cá, ela discerne a semente. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma boa terra, quando a semente de café cai, a terra sabe que tem que fazer com que essa semente se desenvolva dentro dela, tem que fazer com que essa semente cresça uma árvore dentro dela, tem que fazer com que essa árvore produza frutos dentro dela, e tem que fazer com que esta árvore que nasceu, cresceu e produz fruto, precisa viver através dela. Essa é a boa terra. Quantos entendem o que eu estou falando? E assim que eu e você temos que ser uma boa terra. Amém, amados? Então, nós temos que entender isso de maneira clara. Por quê? Porque Deus quer levantar uma geração que vai reinar e governar sobre esta terra. Por isso, Jesus disse, a vós é dado, diga comigo assim, a vós é dado a conhecer o quê? Os mistérios do reino. E qual é o mistério do reino? O mistério do reino é que aqueles que não cuidam da semente não governam. O mistério do reino é que aqueles que verdadeiramente vivem preocupados quando chegam as tribulações e eles se desviam, também não governam. Aqueles que, por razões do mundo, estão preocupados com o que comer, com o que beber, com riqueza, em desfrutar meramente da vida, também não reinam. Mas quem vai reinar? Aquele que recebe a palavra e permite que a palavra desate a sua vida para um propósito eterno. Esse vai reinar. Amém ou não? Minha pergunta para você: onde você se enquadra? Onde você se enquadra? Fala para mim. No quarto? No quarto ponto ou no primeiro, no segundo ou no terceiro? Quem aqui quem se enquadra no quarto ponto? Levanta a mão assim. Levanta a mão, diga assim: eu quero me envolver plenamente com o propósito eterno de Deus. Escute bem, irmãos. Preste atenção, não vamos deixar essa palavra cair. Olha para cá. Versículo 15, diz assim, ó. Olha para cá. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retém num coração honesto e bom. Preste atenção. Como é que diz o restante do versículo? E dão fruto o quê? Olha para cá, e dão fruto o quê? Diga comigo assim, a boa terra, diga, produz fruto com perseverança. Diga, produz fruto com perseverança. Olha para cá, quantos querem reinar com o Senhor? Você tem que produzir frutos. Você tem que produzir frutos. Deixa-me dizer uma coisa para você, olha para cá. Querido, põe na tua cabeça isso. Põe na tua cabeça isso.
você tem que pôr na sua cabeça que você tem que produzir frutos. E como você vai produzir frutos? Se tornando uma pessoa de influência. Diga comigo assim, me tornando uma pessoa de influência. Você sempre tem que ser aquele que vai influenciar e nunca ser influenciado. Amém ou não? Diga comigo assim, eu tenho que me tornar em uma pessoa de influência. Diga, eu estou desenhado para influenciar. Amém? Só os influenciadores levantam a mão, bem alto. Levanta a mão bem alto. Diga assim, eu sou, nesta geração, a descendência de Abraão, influenciadora. Abra a boca, diga, eu sou influenciador. Diga, eu sou influenciador. Diga, eu sou influenciador. Diga, eu vou influenciar pessoas. Diga, com a palavra do reino. Amém, amados? Então, nós temos que ser estes influenciadores. Amém, amados? Amém ou não? Então, recebam nesta noite, vocês que aqui estão, esta palavra. E aqueles que estão nos ouvindo através dos vídeos, em distintas partes, recebam e desfrutem desta palavra. E verdadeiramente compreendam quem vai reinar. Se você é um, comprometa-se plenamente com a palavra do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E te dê a paz. E que você seja uma ferramenta no reino de Deus. Amém? Amém, Diego? Glória a Deus. Agora só entre nós. Amém ou não? Dê um aplauso aí ao Senhor. É.